Bom dia a todos, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Agradecemos a Deus por mais um dia, Ele ter nos proporcionado de estarmos aqui fazendo esse devocional todas as manhãs. Que o Senhor te guarde, te ilumine, te guie, te livre de todo e qualquer mal. E que as portas nesse dia de hoje possam ser abertas, portas de emprego, na tua saúde, Deus possa restaurar aquele que está enfermo no hospital, que o Senhor possa entrar com a sua providência. Entregue esse dia nas mãos do Senhor e tudo mais Ele o fará. Está um pouco frio, agora nesta manhã já melhorou, já saímos de manhã cedo, e retornamos aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje vamos estar meditando no livro de Mateus, no capítulo de número 13 em diante. Livro de Mateus, e no capítulo 3 em diante, e vamos até o versículo de número 3. Vamos ver o que o Senhor nos fala essa manhã, A Bíblia fala que os dias são maus, os dias são difíceis, Muitas coisas acontecendo, Muitas tragédias e ciclones, enfim, tanta destruição vindo aí, E isso é bíblico, isso está aqui, constituído na palavra do Senhor, Só é aquilo, não acredita quem não quer, mas estamos aí semeando a palavra do Senhor, para aqueles que querem buscar uma mudança de vida, um plano de salvação ao qual o Senhor foi preparar para mim e para toda a humanidade, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente, ou como seu único suficiente Salvador. Só que nós temos que entender uma coisa: não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós vamos receber essa salvação. Vai ter que haver muita renúncia, desses desejos da nossa criatura pecaminosa que nós somos, nos libertarmos, deste mundo terreno para adentrarmos no mundo espiritual, plano de salvação ao qual o Senhor foi preparar para mim, para você. E Ele nos deixou a sua palavra, Ele nos deixou como nós guiarmos e como nós buscarmos esta mudança, esta transformação de vida, que não é fácil, pessoal? Não é, mas também não é impossível, Você tem que querer buscar as mudanças, Buscar as coisas do reino de Deus, As coisas espirituais de Deus, até porque a vida que nós vamos viver não vai ter mais isso aqui não que a gente está vendo aqui, uma ministra de louvor louvando aqui, mas dessa forma aí não vai ter mais. Será um mundo novo, uma nova terra, junto com o Senhor Jesus Cristo. Então, não é de qualquer jeito, viu? Mas Jesus não ama todos. Ele ama a todos. Mas Ele não ama o nosso pecado, viu? O nosso pecado Ele não ama, Aquilo que é abominação aos olhos do Senhor, Ele não ama e Ele não se compraz. Então não é de qualquer jeito, Mas, vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Mateus, livro de Mateus, capítulo 3. Texto áureo, aquele pretinho grifado assim, João Batista. E naquele dia apareceu João Batista
pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Então, lá no livro do profeta Isaías, Isaías já profetizava, né, a vinda do Messias, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa voz que clama no deserto era João Batista, né, que por sinal era primo do Senhor Jesus Cristo, né. Então hoje nós vamos falar de arrependimento. Uma das coisas que está impedindo muitas vezes de nós chegarmos na presença do Senhor, na graça do Senhor, no reino do Senhor, é a falta de arrependimento. Para que eu e você possamos herdar o reino do céu, esse reino da salvação ao qual o Senhor vem anunciando na sua vinda, que tem preparado para nós uma nova terra, uma nova morada. Uma das coisas, um dos princípios que nós temos que ter se chama o arrependimento. Tem muitas pessoas guardando receio, mágoa, ódio, enfim, tudo que não presta, tudo que é o oposto de termos um arrependimento. Talvez um colega de trabalho, talvez um amigo, sua mãe, seu pai, seu filho, um vizinho, um primo, seja lá quem for, arrepender das coisas erradas que praticamos, né? Para que a misericórdia do Senhor ela venha sobre nós, nós temos que nos arrepender das coisas erradas que a gente comete todos os dias. Buscar esse reino de Deus é uma luta constante, é todos os dias. Todo dia nós erramos, todo dia nós pecamos, mas é preciso que haja o quê? Esse arrependimento, né? Tirar essas enfermidades de ódio, mágoa, rancor, de inveja, enfim, tudo que não presta. Isso é uma doença, isso é um câncer espiritual que a gente coloca sobre a nossa alma. E a Bíblia anuncia aqui o João Batista vinha anunciando. João Batista já vinha com o batismo do arrependimento, né? Se limpar, se purificar, preparando o caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje o Senhor quer que a gente venha buscar. Há muitas pessoas que estão servindo a Deus dentro das igrejas, e tantos ódios, tantos sentimentos ainda guardam dentro de si, sentimentos que carregam há muitos anos, traumas de infância e tantas outras coisas, né? Mas o Espírito do Senhor nos leva a esse arrependimento, nos leva a nos purificar quando a gente busca, né? Quando a gente toma consciência que a gente precisa se libertar dessas coisas, né? Porque não veremos o reino de Deus e não vamos entender as coisas do reino de Deus se esse tipo de rancor, se esse tipo de ódio, de sentimentos contrários estiver habitando dentro de nós. Então o Senhor nos declara aqui, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai-vos as vossas veredas. É hora de nós endireitarmos os nossos caminhos. O que é endireitar os caminhos? As coisas erradas que nós fizemos, esses sentimentos, essas coisas que não prestam, nós banirmos dentro de nós e construirmos o quê? Coisas novas. Coisas de paz, amor, alegria.
de bênção, de transformação, de mudança. Se preparar, porque a vinda do Senhor está próxima. Olha aí, ó, olha o que deu agora aí. Mais um ciclone aí. Isso está escrito na palavra de Deus, o princípio das dores, né? Mas como está você por dentro? A destruição que muitas vezes é dentro de nós, você já arrancou e começou a construir coisas novas? Para que você possa adentrar dentro do reino do Senhor? É tempo de nós nos arrependermos. Igrejas dos senhores, pastores, preguem o arrependimento. É tempo de estar pregando arrependimento, salvação, porque a vinda do Senhor está próxima. Comece a pensar nisso. As pessoas têm pregado tantas outras coisas, mas estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Então semeie a palavra do arrependimento. Quantos estão dentro da casa do Senhor cheio de ódio, cheio de mágoas e não conseguem se libertar disso? Momento de você que está com esse sentimento, pedir para Deus te ajudar, o Espírito Santo do Senhor te dá força para limpar e te purificar, para que você possa ver o reino de Deus e possa ter a salvação, que é o maior presente que o Senhor foi preparar para nós. Mas não é de qualquer jeito. Se eu não me arrepender das coisas erradas que eu pratico, não tem como eu obter a salvação. Pense nisso, analise e veja quais são as mudanças que você precisa fazer dentro de você. E com certeza o Senhor vai te ajudar, vai te dar graça e vai te abençoar. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar cada vez mais aos nossos corações. Que Deus abençoe essa nossa quarta-feira, este dia. E até amanhã, se assim o Senhor nos proporcionar novamente para mais um devocional.